Antes de começarmos, peço a todos que deixem seu like e se inscrevam-se no canal. Também não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para receber as notificações dos próximos vídeos da novela Quando Me Apaixono aqui no canal. Antônio diz a Josefina que pensou que ela não daria o divórcio a Gonçalo. Josi diz que mudaram a jogada. Antônio diz que então Regina e Gonçalo devem se casar em breve. Josi diz que não podem permitir. Antônio diz a Josefina que precisam aproveitar o momento da festa de gala, mas não sabe o que fazer. Josefina pede que ele deixe isso com ela. Antônio diz que não quer que a vida de Regina corra perigo. Ele diz que se vingará de Regina sem colocá-la em risco. Constança é avisada da prisão de Honório e fica triste. Ela informa a Adriana e a menina fica triste e diz que Branca está por trás de tudo isso. Constança diz a Adriana que irá ver Honório, mas não pode deixá-la só. Adriana diz que está bem e não acontecerá nada com ela se ficar sozinha. Adriana pede que ela chame César para ficar com ela. Souto diz a Gonçalo que as coisas estão graves e não será fácil tirar Honório dali, porque o caso dele não aceita fiança e precisam provar a inocência dele. Gonçalo diz que Honório não pode ficar preso. Souto diz que a culpada é Branca ou Campo, mas precisam provar. Souto diz a Gonçalo que Renata pode ser a próxima vítima de Branca ou Campo. Renata e Matias chegam à empresa, brincando um com o outro. Renata pergunta ao Matias o que fará com a situação de Roberta e se ficará com ela por um ano. Matias diz que ainda não decidiu. Gonçalo liga para Matias e avisa que Honório foi preso. Matias fica preocupado. Gonçalo pede que ele não diga nada a Renata, porque as coisas se complicaram demais, e solicitou a Souto um amparo, e Renata pode ser a próxima vítima. Augusto chega à delegacia. Gonçalo pede ajuda dele. Constança mostra para Adriana os remédios que ela deve tomar. César diz que se a Adriana ficar com fome, se encarrega dela. Constança agradece a César e sai. Ela dá um beijo na bochecha da Adriana e outro na boca do namorado. A Adriana diz a César que não quer que seu pai fique preso, sendo inocente. Gonçalo confia em Augusto e diz que manterá ele informado das coisas e farão tudo sem que corram riscos. Renata trabalha e trabalha. Do nada, Renata começa a pensar em Jerônimo. Ela pensa em cancelar o compromisso deles, mas diz que não pode prolongar isso e precisa definir sua situação com ele. Jerônimo compra uma joia R, pingente, para dar para Renata como forma do seu amor. Regina diz ao amigo que seu marido Roberto também lhe deu um pingente da letra R como demonstração de amor. Jerônimo diz que Roberta disse que foi o pai quem deu um pingente R para ela e Renata. Regina acha curioso. Jerônimo quer passar o resto da vida ao lado de Renata. Beth dava café para Renata. Renata percebe que já são 2:30 da tarde, horário que entra ao ar sua novela Quando Me Apaixono, e decide sair para seu compromisso com Jerônimo às 3 da tarde. Jerônimo arruma suas compras de comidas e flores para Renata. Renata chega ao estacionamento. Gonçalo pede que Renata venha com ele urgentemente, porque as coisas se complicaram e Honório está preso e ela corre risco de ir para a cadeia, porque Branca usou uns documentos que ela assinou e fez mau uso deles. Gonçalo pede que Renata faça tudo o que ele pedir, sem questionar nada. Gonçalo diz que nesse instante ela vai embora da cidade e nada e nem ninguém pode saber para onde ela vai. Renata diz que tem uma reunião que não quer e ninguém pode cancelar. Ele diz que nada mais é importante do que a segurança dela. Renata quer avisar Jerônimo que não irá no compromisso dele. Mas, preocupado, Gonçalo não permite e afirma que podem estar rastreando o telefone dela. Jerônimo se arruma para receber Renata em sua casa e fica esperando por ela. Renata pede que o pai lhe empreste o telefone, porque desse encontro depende seu destino. Gonçalo diz que o destino dela já mudou e está fazendo isso pelo bem dela. Constança vai à delegacia. Souto diz que Honório está nos reparos. Bem, apesar das circunstâncias, Constança diz que precisa vê-lo. Matias chega à delegacia. Matias diz à tia que Branca está completamente louca. César tenta se divertir com a Adriana. A Adriana diz que Renata está com o telefone desligado e não consegue se comunicar com ela. César pede que ela se tranquilize. César diz que sabe que é muito grave o que o pai dela está passando, mas essa angústia dela não ajuda
ajudará em nada da recuperação dela. Adriana diz que comerá o bolo dele, se ele ensiná-la como fazer. César pega Adriana no colo e a leva para a cozinha. Jerônimo espera muito por Renata, mas ela não chega. Ele fica morrendo de ansiedade, achando que ela chegará, mas nota o atraso grande dela. Ele tenta se comunicar com ela, mas o telefone dela está desligado. Jerônimo liga para Beth, na empresa. Beth conta que Renata saiu há muito tempo, mas não disse para onde ia. Jerônimo se chateia por Renata não ter vindo. Carla agradece a Inês pelo convite para comerem. Inês pede que Carla venha morar com ela, Isidro e Andrezinho. Carla agradece do fundo de sua alma e de seu coração, mas acaba não aceitando. Carla diz que não é certo. E a casa onde ficará é bem linda. Inês insiste, mas Carla não aceita de jeito nenhum. As duas choram. Regina pega sua medalha R e fica olhando. Ela se lembra de quando Roberto deu um para ela e outro para Renata. Regina diz: outra coincidência que nos une, Gonçalo. Gonçalo leva Renata até o aeroporto em um jatinho particular. Gonçalo diz a Renata para ficar tranquila, pois vão tirá-la da cidade para ela estar segura. Renata diz que não é certo fugir de algo que não fez. Gonçalo diz que é a única solução nesse momento e pediu a ajuda de Augusto, porque ele é amigo dela. Roberta vai ao hotel onde Augusto está ficando, mas descobre que ele deixou o hotel há várias horas. Roberta liga para Augusto e não consegue comunicação. Ela se sente mal por ele tê-la abandonado. Gonçalo diz a Renata que ela não pode ficar em contato com ninguém, nem sequer a Adriana. Ele se despede da filha amada e diz que dói fazer as coisas dessa maneira, mas é o jeito mais seguro. Renata diz que sentirá a falta dele. Gonçalo pede que Augusto cuide bem de Renata. Renata pede que o pai se comunique com Augusto para dizer para ela como estão as coisas. Renata entra no avião com Augusto. No povoado, Alzira visita Álvaro na cadeia. Ele diz que sabe que ela não aguentaria ficar sem ele. Ela diz que não veio por prazer, mas sim por necessidade. Ele diz que ela devia ter pedido uma visita conjugal, porque ambos se deliciariam muito com o sexo. Ele pega nas pernas dela e deseja transar com ela. Ela dá um tapa na mão dele, dizendo que nunca mais dará para ele. Ela pede que ele faça um exame de DNA, porque precisa saber se seu filho é dele ou de Ezequiel. Álvaro não aceita fazer o exame de DNA. Alzira quer sair das dúvidas. Álvaro pergunta o que ela fará para ele em troca de fazer esse exame. Ele diz que se ela lhe fazer uma visita conjugal, aceita fazer o exame de DNA. Alzira diz que prefere ficar com a dúvida do que permitir que ele volte a meter nela. Ela o chama de infeliz, desgraçado e sai. Matilde aconselha Carina a se divorciar de Álvaro. Carina diz que aceitou casar com Álvaro e jurou ser esposa dele até que a morte os separe. Matilde não entende Carina e não concorda com ela. Marina vê Paulinho sentado em uma cadeira e pergunta como vão as coisas. Paulo diz que seus pais quase não se falam e sua mãe não dorme com ele. Paulo acredita que talvez seus pais se resolvam com o nascimento de seu irmãozinho. Ezequiel vai falar com Carlos e diz que pode haver uma praga nas plantações de uvas da Cruz do Amor. Carlos fica preocupado e diz que se a fazenda de Augusto tiver com a praga nas plantações, não demorará a chegar naquelas terras. Jerônimo vai à casa de Constança. César o recebe. Adriana diz a Jerônimo que não conseguiu localizar Renata e César disse que ela pode estar na delegacia, porque hoje pela manhã seu pai foi preso. Augusto e Renata viajam. Renata diz a Augusto que não é a melhor companhia de viagem nesse momento. Renata diz que sua vida mudou de uma hora para outra. Augusto diz a Renata que ela se afastará dos pais por um tempo apenas. Renata diz que vai se afastar de Jerônimo. Ela diz que quando seu pai pediu para vir com ele, iria se encontrar com Jerônimo e falar sobre as possibilidades de reconciliação. Augusto diz que esse sinal é claro e ela tinha tomado uma decisão e a vida tem outros planos para ela. Constança entra perto da cela de Honório. Ela diz que acredita na inocência dele. Ele pede que ela não chore, porque tudo vai se resolver.
Constança diz a Honório que a Adriana pediu que ela desse um beijo e um abraço nele por parte dela. Honório deixa Constança encarregada da sua filha e diz que quando for pro presídio não vai querer que ela e nem a Adriana o visitem lá. Constança chora e pede que ele não diga isso. Constança pergunta a Honório por que está acontecendo tudo isso com eles, porque não entende. Eles se apoiam um no outro. César e Adriana assistem a um filme e comentam. César diz a Adriana que acha que quem tirou as fotos dele e de Constança juntos foi Roberta. Adriana fica passada e acredita que Roberta tenha feito isso e diz que Roberta é igual à vilã do filme que assistiram, mas é muito pior, por ser invejosa e não gostar de ver ninguém feliz. Carlos pede que Alzira dê uma olhada na plantação e que diga se tem praga nas uvas. Jerônimo vai à delegacia, onde Honório está preso. Matias o puxa e se incomoda com a presença dele. Jerônimo diz a Gonçalo que precisa falar com Renata. Gonçalo diz que Renata não está na cidade e tomou um tempo para si mesma e pede que ele não procure Renata, porque não irá encontrá-la. Renata e Augusto chegam na fazenda Cruz do Amor. Augusto deseja boas-vindas a ela, ao novo lar. Renata não está gostando nada disso.